pouco da comunidade brasileira armênia. Na nossa conversa com o Heitor, a gente falou muito, né, da questão da diáspora armênia, né, dos armênios espalhados pelo mundo. Em números oficiais, o país com o maior número de armênios é a Rússia. O Heitor falou, por exemplo, de Moscou, e a gente lembrou que a Armênia foi uma república soviética, com mais ou menos 1.200.000 armênios vivendo na Rússia, em estatísticas oficiais. Depois a gente vai para os Estados Unidos, com cerca de 500.000 de armênios, porém, como também o Heitor comentou, né, aquela questão da gente... Como classificar quem é armênio, descendente, né, a que geração? Especula-se que esse número, na verdade, pode ser muito maior. E o terceiro país com maior comunidade armênia é a Geórgia, vizinha ao norte da própria Armênia, com mais ou menos 170.000 armênios. No Brasil, nós temos mais ou menos cerca de 40.000 armênios vivendo aqui, especialmente na região de São Paulo. E quando eu digo São Paulo, não estou nem falando o estado, estou falando a cidade mesmo. Né? E nós temos vários representantes da comunidade armênia nas artes, várias pessoas da comunidade armênia que você provavelmente ouviu falar. Né? A atriz Araci Balabanian, talvez seja a mais conhecida, a principal, o ator e depois político Stepan Essessian. Para quem gosta de futebol, né, pegando ali aquela questão que a gente comentou do Fronteiras Invisíveis, o Marcelo Djan, que jogou no Corinthians e no Cruzeiro, na verdade o nome dele é Marcelo Kiremitian, que acabou sendo abreviado para Djan, para ele como jogador. Ele foi campeão brasileiro com o Corinthians em 1990 e foi campeão paulista com o Corinthians também em 88 e também ganhou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. E um nome para as gerações mais novas, digamos assim, o cantor Fiuk, né, que aparece sempre em novelas, em programas de auditório. Ele é de família armênia, o nome dele é Felipe. Aline, conta pra gente um pouquinho da história da sua família, né? Você é neta de armênios, como os seus avós vieram para o Brasil, por que eles vieram para o Brasil. Conta um pouquinho dessa história, a parte que você quiser contar, claro, fique à vontade. Será um prazer. A nossa história é bem interessante. Os meus avós, na verdade, meu pai, né, ele veio da França, e os meus avós estavam na França porque a França serviu abraçou eles como refugiados, né, vindos da Armênia. Minha avó saiu da Armênia muito criança, por volta dos 3 ou 4 anos, e ela saiu de lá com uma família adotada, porque toda a família da minha avó e do meu avô foram completamente dizimadas. Eles enterraram todos, e praticamente tios, primos, toda a família foi dizimada ali no genocídio. Então minha avó foi adotada por uma família e essa família foi para a França, e meu avô já estava na França. Meu avô era já bem mais velho que a minha avó. E assim eles tiveram um casamento arranjado, né, na época, e viveram na França alguns anos. A situação do então eles ficaram apátridas, né? Meu pai também apátrida. Esses avós eram por parte de pai? Isso, por parte de pai. Então meu avô, à época, requereu ao governo francês a cidadania francesa ao meu pai, que a ele foi concedida. Como aqui no Brasil já tinha uma grande comunidade de amigos, né, deles, e a França estava entrando em guerra com a Argélia, meus avós estavam com medo que meu pai fosse a essa linha de frente, né, da guerra. Então eles decidiram vir para o Brasil. Daí então meu pai chegou aqui aos 15 anos de idade, sem falar uma palavra, né, de português. Na França também ele foi para a escola sem falar o francês, só falando o armênio. Qual o tamanho da importância do genocídio armênio para a comunidade armênia, para os imigrantes e descendentes que vivem aqui no Brasil? O genocídio é um símbolo para toda a comunidade armênia.
Meus padrinhos também, né, eram armênios, já são falecidos. Aqui nós tínhamos uma comunidade no Carrão muito enorme. Minha avó tinha uma dor enorme no peito. Tudo dela ela carregava, como eu posso dizer, é o trauma, né? Ela trazia esse trauma dentro dela. Na casa dela as comidas eram estocadas, os objetos de limpeza dela perdiam validade, tudo, porque aquilo era o medo que ela tinha, né, de viver aquilo novamente e de ter aquelas memórias revividas por toda a comunidade. Então ela sempre carregou isso a vida inteira, até os seus... A gente acabou perdendo também a idade dela, porque ela perdeu muito dos documentos, né, mas até o fim da vida ela carrega esse trauma do genocídio. Ouvir a palavra turco, eu não sei, eu vou falar isso aqui, mas minha avó, ela sempre cuspia ao chão, como toda a comunidade. A palavra Turquia ou turco, né, era o palavrão master, né, dentro da família. Então, todos eles tinham marcas muito profundas disso, né? Você crescendo nessa comunidade, né, conversando com sua avó, ouvindo as histórias, como o genocídio armênio chegou em você? Né? O que eu quero dizer com isso é o que lhe era contado, quais os sentimentos que você tinha crescendo com essa história ao seu redor? Então, o que eu cresci ouvindo foi isso. Eles foram dizimados, eles foram atacados, eles foram brutalmente assassinados, né? Desculpa. Meu avô contava ao meu pai que as mulheres grávidas eram passadas a faca na barriga, eram mortas dessa forma, facadas, de uma forma brutal. Hoje mesmo eu estava falando isso com meu pai, parece muito com o que o Daesh pratica, né, nos dias de hoje. Então é essa memória que eu carreguei deles, né, que foi atos brutais, que os turcos foram responsabilizados por... O seu sentimento em relação tanto à Armênia quanto à Turquia? Você deseja visitar a Armênia? Você não deseja nunca pisar na Turquia? Ou você considera que isso é coisa do passado? Enfim, quais as suas impressões hoje, como uma mulher adulta, sobre a Armênia e a Turquia? Eu não tenho como ver isso como uma coisa do passado, Felipe. Eu convivi muitos anos com a minha avó, e com os meus padrinhos. Eu sempre vi muita dor, muito ressentimento. O largar a sua terra sempre foi muito doloroso para eles, então eu não vejo como coisa do passado, não. Eu acho que o fato de a Turquia sequer reconhecer o que foi feito com eles, para mim é uma vergonha, né? Porque eu acho que as pessoas o Estado tem que reconhecer os seus atos. Eu gostaria muito de voltar à Armênia, né? Recuperar minhas origens, conhecer o lugar onde os meus ancestrais moraram e fizeram toda essa, né? Eu estou aqui devido a eles. Eu gostaria muito, sim, de voltar à Armênia. Não gostaria de pisar na Turquia e gostaria muito que eles reconhecessem ao menos o que fizeram. Mais da comunidade, né? Você mencionou inclusive seus padrinhos, que a gente não tinha, por exemplo, conversado previamente, não sabia disso. Então você cresceu parte dessa comunidade acho que não dá nem para falar de imigrantes, né? De refugiados armênios. Quais os principais aspectos culturais e sociais dessa comunidade? Eu fui batizada e crismada na Igreja Armênia Ortodoxa, que fica aqui na Tiradentes, em São Paulo. Lá o batismo e a crisma é junto, né? Que é um pouco diferente da Igreja Católica. Os pais se casaram na Igreja Ortodoxa. O nascimento ela é metade em armênio, né, e a outra metade em português.
Eles são muito festivos, né? Sempre foram. Meu padrinho era um grande marceneiro, um músico, então ele mesmo construía os seus instrumentos de percussão, aqueles violões. Tem muita semelhança com a nossa cozinha árabe, né? Então os charutinhos na folha de uva, esfirras, o pão folha, romos, abobrinha recheada e algumas comidas que são bem específicas da Armênia, que é o basarman, que é uma carne que ela se assemelha mais ou menos com a nossa carne seca, só que ela vai com muitas especiarias, né, muitos temperos, pimenta, cominho, a pimenta síria também. Então essa carne ela fica alguns dias, né, fica aguçando nisso, e depois ela é cortadinha como se fosse um carpaccio assim, mas já com uma carne mais curada. Interessante. Uma delícia. Aqui em São Paulo tem um restaurante especializado em birê, que são muitas massas que elas são cozidas uma a uma, bem fininhas. Elas fazem uma camada de mais ou menos 16 camadas. No meio ela é recheada com queijo fresco e salsinha, e aí depois ela é frita na manteiga, então ela vira um conglomerado de massas bem fininhas, cozidas, com esse recheio maravilhoso. Esse é o nosso grande prato de tradição que traz muito... Ainda falando aqui da comunidade armênia, especialmente em São Paulo, como você vê a representatividade dessa comunidade? Porque ano passado, né, nós tivemos no Senado brasileiro a aprovação de uma nota na Comissão de Relações Exteriores solidarizando-se com o centenário do genocídio armênio. O governo brasileiro, o executivo, nunca fez isso, né? E essa moção foi passada por 2 senadores paulistas do PSDB de São Paulo, José Serra e o Aloysio Nunes, e o PSDB paulista é um partido que tem ligações históricas com a comunidade armênia. Como você vê a representatividade política da comunidade armênia dentro da cidade de São Paulo, ou talvez até mesmo do estado de São Paulo, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa na comunidade sírio-libanesa de São Paulo, nós temos diversos representantes na política, né? O atual presidente do Brasil é um representante dessa comunidade. Como você vê o papel político da comunidade armênia? Então, Felipe, eu acho que hoje ela deve estar enfraquecida, né? Porque, como eu havia te falado anteriormente, quando a minha avó era viva, nós frequentávamos muito a OGAB, que é a Organização dos Armênios aqui em São Paulo. Só que, de repente, a gente acabou perdendo todos os laços, as pessoas foram se espalhando. A gente recebia alguns panfletos em casa, algumas cartas de comemoração, etc. Faz muitos anos que a gente não recebe nada da Organização dos Armênios em São Paulo. Então a gente, assim, eu estou falando da minha visão particular, óbvio, né? Então eu me vejo já bem distanciada da comunidade e consequentemente, da representatividade também. E você acha que isso tem alguma ligação, alguma origem específica? Porque, por exemplo, você é neta de armênios, né? Então essa comunidade já está passando para a 3ª, 4ª geração. Você acha que tem alguma ligação específica com isso, alguma outra possibilidade, ou não vê nenhum motivo específico? Então, Felipe, eu acho que sim, eu acho que há um distanciamento, uma falta de identidade com a sua história, com a história dos nossos avós. Então, eu acho que quanto mais distante a gente fica da nossa ponta de origem, acho que isso acaba se dissipando. E consequentemente, acho que gera um enfraquecimento da comunidade, da representatividade, das nossas culturas, das nossas histórias, né? Eu faço um apelo a tudo que a gente vem vivendo hoje, essa grande crise migratória, né?
que a gente vem vivendo, que as pessoas tenham mais empatia, que as pessoas tenham mais solidariedade, porque a minha família é prova viva disso, né? Talvez eu não estaria aqui falando hoje para vocês se a França não tivesse aberto as portas aos meus avós e ao meu pai, e depois o Brasil também, porque minha avó chegou aqui com os documentos completamente perdidos, desordenados, e ela cursou um Mobral, se esforçou muito para aprender a língua e conseguiu a nacionalidade dela aqui brasileira, e ela se orgulhava muito disso. Então esse é o meu apelo, que o mundo e que as pessoas tenham muita empatia com os refugiados, porque tá aqui, eu tenho uma família maravilhosa, linda, bem estruturada, que só pôde estar aqui graças a toda essa política de refúgio.